Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com alegria que eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida neste momento. Eu estou muito feliz com o Senhor, né? Por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Eu estou aqui na igreja, no templo da Igreja Fonte da Salvação. Acabei de terminar uma consagração agora, nesse sábado abençoado, orando pelo crescimento dessa obra. Estou muito feliz com o que Deus tem feito nesse ministério. Enquanto eu orava, o Senhor pôs no meu coração um texto e eu resolvi compartilhar esse texto com você nesse vídeo. Se você ficar nesse vídeo até o final, tenho certeza que Deus vai falar com você. Esse é o canal da Igreja Fonte da Salvação. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos postando aqui, um vídeo longo aqui nesse canal. Temos aí alguns vídeos curtos, mas é o primeiro vídeo longo que nós estamos postando aqui. Eu te convido a ficar nesse canal, a se inscrever nesse canal. O canal está começando agora, você que não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui neste canal nós vamos estar postando todas as pregações da Igreja Fonte da Salvação, onde nós vamos assim poder estar transmitindo uma palavra de Deus para a sua vida. Deus me deu um texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 26, e o versículo 5, que diz assim: propôs-se a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Propôs-se buscar o Senhor nos dias de Zacarias, que era sábio das visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. De quem é que esse texto está falando aqui? Esse texto, meus irmãos, está se referindo ao rei Uzias, que foi rei, aleluia, Jesus, foi o rei de Israel. E eu li apenas este versículo 5 aqui, porque há algo interessante que nós vamos aprender neste momento. Uzias viveu num tempo em que Israel estava sendo atacado pelos filisteus, e ele recebeu o reinado bem neste momento de grande tribulação e dificuldade, aonde inimigos havia em volta de Israel, tentando destruir o povo de Deus de todas as formas possíveis. Mas se você for analisar, Deus abençoou Uzias, e Uzias conseguiu vencer os filisteus. Uzias conseguiu vencer no meio de toda aquela dificuldade, de todos aqueles povos hostis a Israel. Uzias prosperou. Mas o segredo da prosperidade de Uzias foi um rei que, se você estuda a história dele, você vai ver que foi um rei que ele prosperou. Ele teve um reinado de prosperidade. No final da sua vida, ele acabou sendo derrotado pelo seu próprio egoísmo, pelo seu próprio ego, porque desobedeceu ao Senhor. Mas no início do seu reinado, Uzias foi um homem que teve grande êxito naquilo que ele se propôs a fazer, naquilo que veio às suas mãos. Presta atenção, no início do reinado de Uzias, ele teve uma grande prosperidade. E esse versículo aqui, ele mostra o segredo da prosperidade de Uzias. Propôs-se a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, que era sábio na visão de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O que fez Uzias prosperar não foi a sua grande sabedoria. Nós vamos ver, se lermos o texto adiante, que Uzias foi um homem que Deus deu a ele grande sabedoria, que ele construiu armas que para a sua época era algo moderníssimo e que os seus inimigos não tinham como vencer. Ele foi um homem que teve estratégia de batalha, ele foi um homem que fez o povo que ele estava guiando prosperar. Foi um homem reconhecido na região pela prosperidade que havia sobre a sua vida. Mas qual o segredo de tão grande prosperidade no início do reinado de Uzias? O segredo está nesse texto que nós acabamos de ler. Ele buscou ao Senhor. Amados, buscar o Senhor é o segredo para nós podermos vencer em tudo aquilo que nós propomos a fazer. Nós temos grandes sonhos, não é verdade? Projetos na vida. Eu mesmo tenho projetos extraordinários. Estou aqui pastoreando a Igreja Fonte da Salvação, e o meu maior sonho é ver essa igreja crescer.
ver essa igreja se desenvolver, criar congregações, sair do estado de Goiás e ir a outros estados, outras cidades, outros países, e através desse ministério, almas se renderem aos pés do Senhor, vidas serem transformadas. Mas eu sei, olhando para esse texto e pela experiência de vida, que não existe outro caminho para o crescimento e para a realizações dos nossos projetos se não for buscar o Senhor. O segredo para vencermos é buscar o Senhor. E buscar o Senhor, eu quero te dizer que não é muito fácil. Não é simplesmente a pessoa de um momento para outro diz: agora eu sou alguém que busca o Senhor. Não, existe uma luta, uma batalha que nós precisamos travar com nós mesmos. Para que nós possamos buscar o Senhor, nós temos que travar uma batalha com a nossa carne, com o nosso eu, com a nossa vontade. Porque, meus amados, a nossa carne, o nosso homem interior, ele não quer, a nossa carne, na verdade, ele não quer buscar a Deus. Você sabe que quando começamos a orar, começamos a fazer uma consagração ao Senhor, surge tantas coisas para atrapalhar a consagração, e além de coisas externas que surgem, tem nossa própria vontade, a nossa carne que não quer passar um período de tempo com Deus em oração, não quer passar um período de tempo com Deus. E isso é a luta que nós temos que travar todos os dias. Nós temos que entender que há uma luta que nós temos que travar. E Uzias travou essa luta no início do seu reinado. E qual foi o benefício que ele obteve? Ele prosperou. O Senhor o fez prosperar. Então, quando nós olhamos a prosperidade, quem olha a prosperidade de Uzias, quem lê a prosperidade de Uzias sem ler esse versículo aqui, vai engrandecer a sabedoria de Uzias, vai dizer: nossa, que homem sábio, eu tenho que aprender com este homem, como ele é um bom administrador, como ele foi um bom líder por causa da sua sabedoria. Ou seja, eu foco na sabedoria de Uzias, mas na verdade não foi a sabedoria de Uzias que o fez prosperar, foi o Senhor que o fez prosperar, porque ele buscava a Deus. Então isso significa que em Deus há prosperidade, que em Deus há vitória. Você precisa entender isto. Quando nós entendemos esse segredo, aí as coisas se tornam mais claras para nós. Aí não adianta reclamar se as coisas não dão certo, porque se as coisas não dão certo, é porque está faltando buscar o Senhor. Se não estão dando certo, é porque está faltando buscar o Senhor. Se eu busco o Senhor como Uzias buscou, pode ter certeza que Deus vai fazer prosperar. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor fez prosperar. Aí o versículo 6 diz assim, saiu em guerras, saiu e guerreou contra os filisteus. Saiu, versículo 6, e guerreou contra os filisteus. Havia um problema no reinado de Uzias, os filisteus. Os filisteus se levantavam. Na nossa caminhada, meus amados irmãos, sempre vai haver filisteus. Os filisteus sempre vão se levantar nas nossas caminhadas. Isso não significa que é pessoas, literalmente, mas no mundo espiritual há inimigos que nós temos que enfrentar, que só com a ajuda de Deus. O inimigo das nossas almas, todos os momentos ele se levanta, criando barreiras, trazendo dificuldade que nos impede, tentando nos impedir de prosperar. E num reinado de Uzias, o seu inimigo era os filisteus. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade e de Jabne e o de Asdod, e edificou cidade no território de Asdod entre os filisteus. Olha para vocês verem. Saiu a guerrear contra os filisteus. Quem saiu? O rei Uzias. E quebrou o muro de Gate. Gate era uma cidade. E o de Asbene e o de Asdod. São 3 cidades diferentes. E edificou cidade no território de Asdod entre os filisteus, entre os seus inimigos. Uzias foi ali, quebrou os muros que cercavam. Uzias edificou cidade para o povo de Deus ali naquele lugar. Então ele expandiu o seu território. Ele expandiu o seu território por quê? Porque o versículo em cima diz que
Versículo 5, versículo acima do 6 diz que ele buscou o Senhor. E o segredo estava em buscar o Senhor. E isso deu força para que Uzias vencesse os inimigos e expandisse o seu território. Deus o ajudou entre os filisteus. Olha para vocês verem. Deus, quando está no meio do projeto do homem, esse projeto prospera, ainda que ele esteja no meio dos filisteus. Eu quero te dizer uma coisa: um dos piores povos para o povo de Deus foi os filisteus. Pensa num povo terrível, num povo brutal, monstruoso, eram os filisteus, para o povo de Israel. Israel sofreu ao longo da história com esse povo chamado filisteu. E Uzias, no meio desse povo, edificou a cidade, venceu, prosperou. Mas o versículo 7 tem um segredo interessante: Deus o ajudou. Ele prosperou porque Deus o ajudou. E Deus o ajudou porque ele buscava a Deus. Você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem se consagrado a Deus? Se você tem se consagrado a Deus, eu te garanto uma coisa: a tua vida vai mudar. Deus ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Goar-Baal e contra os menuitas. Olha, 3 povos, além dos filisteus, mais 2 povos. Estava contra o reinado de Uzias. Os arábios que habitavam em Goar-Baal e contra os menonitas. Os menonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Os menonitas, que antes eram inimigos de Uzias, agora eles observam a fortaleza que se tornou este homem, a grandeza que estava em volta dele. Em vez de se tornar inimigos e de trazer perseguições, agora eles dão presente a Uzias. Vocês compreendem isso? Este povo que ia contra Uzias, agora com um exército para destruí-lo, agora vem com presente. Mudou a história. Mudou a história. Ou seja, quando nós buscamos ao Senhor, até os nossos inimigos Deus usa para nos abençoar. Você entende isso? Quando nós buscamos ao Senhor, até os nossos inimigos Deus usa para nos abençoar. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas. Naquele tempo a água, até hoje, né, Israel, água muito escassa. Muito escassa. E observa a prosperidade que estava vindo sobre este homem. Tudo quanto ele tentava fazer, ele conseguia. Por quê? Porque ele buscava ao Senhor. Também edificou torre no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Tinha o quê? Muito gado, prosperidade. Tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, vinhadeiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destro nas armas, que saía à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Joel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes dos reis. Você observa, não vou continuar o texto para não ficar longo o vídeo, mas se você pegar 1ª e 2ª Crônicas 26, vale a pena. Você lê e entender a prosperidade desse homem no campo, na cidade, no deserto. Quando nós temos Deus na direção, o deserto é nada, nós construímos até um deserto. Deus não olha para a geografia, para o lugar, para abençoar o teu povo. Deus, ele não está limitado à geografia, Deus, ele não está limitado ao lugar. O lugar onde você está, Deus vai te prosperar.
Se é no deserto, você vai conseguir cavar cisterna na areia do deserto, vai dar água, vai jorrar água no deserto. Sabe por quê? Porque é Deus que vai te ajudar. Mas o segredo é buscar o Senhor. Então busque a Deus. Você que é aqui de Goiânia, eu te convido a vir aqui na Igreja Fonte da Salvação. Nós estaremos orando por você. Deus estará com certeza te abençoando. Igreja Fonte da Salvação aqui no Jardim Novo Mundo, Avenida do Ouro, próxima à padaria Sabá. Você vai encontrar a Igreja Fonte da Salvação e com certeza Deus vai te abençoar. Deus abençoe, se inscreva nesse canal e guarde essa palavra no seu coração. Busque ao Senhor, porque assim como Deus fez prosperar os dias, Deus vai fazer de volta. Deus vai prosperar, você também vai te ajudar.